Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Eu tô a tempo para vir aqui fazer esse vídeo, mas eu esperei um negócio ser oficial para vir aqui já trazer todas as informações corretas e de acordo com a oficialidade da chegada de Julián Álvares ao Atlético de Madrid, a grande contratação do Atlético de Madrid, a gente pode dizer, dos últimos anos, tá? Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o mercado do Atlético e, claro, a chegada do Julián Álvares, que chega para ser o novo rosto desse novo projeto do Atlético de Madrid, que começa com um alto investimento do clube aqui da capital espanhola. Aqui não, né? Porque eu não tô em Madrid, já explico onde é que eu tô. Bom, antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Esse vídeo é para falar, é um vídeo que, como eu disse, eu quero fazer já há bastante tempo, mas eu esperei ser oficial. Não estou em Madrid neste momento, estou em Varsóvia para a cobertura da Supercopa da Europa e foi oficial nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, a contratação que já há alguns dias se falava que seria a grande contratação do Atlético de Madrid dessa janela de transferências, que é a chegada do atacante argentino de 24 anos, Julián Álvares. Ele deixa o Manchester City e assina com o Atlético de Madrid para ser a cara do futuro do Atlético. É presente, mas é bastante futuro do Atlético de Madrid, que estava procurando um jogador para ser digamos que a grande bandeira, a grande referência do clube depois que o Griezmann sair. O Griezmann tem ainda alguns anos de contrato com o Atlético de Madrid, é um jogador que vai fazer 34 anos agora no início do, acho que é início de 2025, né? Tá chegando os 34 do Griezmann e o clube já tá pensando no futuro e queria um jogador que fosse presente, mas que também fosse bastante futuro para fazer uma grande aposta, e esse cara foi o Julián Álvares. É um nome que já vem circulando nas órbitas do Atlético de Madrid faz bastante tempo, é um velho desejo do Cholo Simeone para reforçar o Atlético e finalmente o clube consegue fazer esse alto investimento para trazer o Julián Álvares. São, de acordo com a imprensa da Espanha, 75 milhões de euros fixos mais 20 milhões de euros em variáveis, ou seja, a contratação pode chegar aos 95 milhões de euros. Mesmo sem contar com as variáveis, já é a segunda maior contratação da história do Atlético de Madrid. A primeira é o João Félix, mais de 127 milhões de euros. E a segunda era até então o Lemar. Agora passa a ser o Julián Álvares com esses 75 milhões de euros, que podem chegar a 95. É um alto investimento do Atlético de Madrid, mas é um clube que precisava se reforçar porque está passando por um processo... Eu não digo de rejuvenescimento total, mas está passando por um processo de adaptação, de encontrar novas peças e novas caras para poder, dentro da Espanha, talvez voltar a ser competitivo, assim como fora da Espanha também, no cenário europeu. Então, Julián Álvares chega ao Atlético de Madrid, assina o contrato até 2030, 6 temporadas. Quanto mais longos os contratos, mais fácil para o clube amortizar os altos valores, né, da negociação, porque além dos 75 mais 20 ainda tem o salário do Julián Álvares, então o Atlético consegue esses 6 anos aí para amortizar em 6 anos todo esse valor e não se ter nenhum tipo de problema no fair play financeiro. Não foi a única contratação do Atlético de Madrid até aqui, o Julián Álvares é a maior, a mais expressiva. Ele chega para vestir a camisa número 19, mas o Atlético teve outras duas grandes contratações que também ajudaram a melhorar o elenco. Primeiro é o zagueiro Lenormand, que vem da Real Sociedad, foi campeão da Eurocopa com a Espanha, ele é francês, mas joga com a Espanha. Mais ou menos 34 milhões de euros, ele tem 27 anos, é um pouco mais velho, mas é um jogador que o Atlético precisava, ainda mais depois da saída do Savic e do Hermoso, precisava de um zagueiro pro Simeone poder manter o esquema de 3 zagueiros ou para poder jogar com uma dupla de zagueiro. O Lenormand consegue se adaptar aos 2 esquemas perfeitamente. A outra grande contratação do Atlético, que era que precisava também, que era um 9, né, depois da saída do Morata e do Memphis Depay, contratou o Sorloth, atacante que estava no Villarreal, que só não foi o artilheiro do Campeonato Espanhol na temporada passada porque se lesionou na última rodada, mas brigou até a última com o Dovbyk, que o Atlético quis antes dele, mas que acabou indo para Roma. Mas assina com o Sorloth por mais ou menos 30 milhões de euros, também pagou pelo atacante norueguês de 28 anos. Chega para ser o 9, né? Diferente do Julián Álvares, que também chega para atuar como 9, mas ele pode jogar também atrás do camisa 9, né?
Eu quero ver como é que esse Atlético de Madrid vai jogar com essas 3 peças, principalmente. Acho que o Lenormand não vai ter nenhuma dúvida, chega já para ser titular na zaga. A gente viu no amistoso contra a Juventus como ele começou bem com o Atlético de Madrid. O Sorloth, no primeiro amistoso dele, ainda lá, acho que foi na Coreia, que o Atlético jogou em Hong Kong. Foi em Hong Kong. Meteu 2 gols. É um camisa 9, é um referência de área, um cara grande, assim, e que na última temporada fez muitos gols. E o Willian, eu acho que é um cara que pode se adaptar mais a ser o 9 e também jogar atrás do 9, né? Mas o Simeone, nessa pré-temporada que a gente conseguiu ver, é que ele tá jogando no esquema 5-4-1, mais ou menos, com uma linha de 3 zagueiros, 2 alas bem abertos, né? Que Lino, e eu acho que vai ser o Marcos Llorente, vai ocupar mais essa ala direita. Não é o Molina, é um jogador que joga por ali, mas nas últimas temporadas, sim, digamos que tem recebido bastante críticas, né? Então o Marcos Llorente sempre é uma opção para jogar ali pela direita. Aí a linha de 3 zagueiros, que tem o Azpilicueta, tem o Reinildo, que pode jogar na zaga e joga bastante na zaga. Tem opções, tem o Witzel, que é um volante, mas que o Simeone já reconverteu em zagueiro para fazer a função. Tem o Jimenez. Então tem variações para o Simeone continuar jogando com 3 zagueiros e com 2 alas. E aí povoando o meio campo com 4 jogadores que podem ser muito móveis. Aí entra vários jogadores nessa conta, né? O Koke e o Depou talvez fazendo um trabalho um pouquinho mais defensivo, mas aí o Rony Alves pode entrar, o Griezmann pode entrar, que na Eurocopa jogou de meio campista, e o Sorloth seria a referência. Ou o próprio Julian a referência, e mudando um pouquinho aí. Então, um pouquinho o meio de campo. O Atlético jogou no esquema 5-4-1 em alguns amistosos, e também o Simeone provou o 4-3-3. Pode ser uma alternativa e pode ser uma novidade. Porque nos últimos anos o Atlético tem jogado com 3 zagueiros. Aí o esquema varia muito de acordo com os jogadores que estão em campo, né? Mas o plantel do Atlético de Madrid, com as saídas que a gente teve, principalmente na defesa do Savic e do Hermoso, e no ataque do Morata e do Memphis Depay, precisava de novas peças e essas novas peças chegaram, né? O Lenormand na zaga, o Sorloth no ataque e agora o Julian Álvares. O Atlético ainda tá na questão de mais um meio-campista, só que aí entra nas negociações que o clube tá fazendo, porque se previa a saída do Samuel Moredion, que é atacante, que esteve com a Espanha, inclusive foi campeão das Olimpíadas, né? Ficou com a medalha de ouro. E volta agora ao Atlético de Madrid, um jogador que o Atlético adquiriu na janela de transferências do verão passado e que não chegou a jogar no Atlético, mas que voltaria, mas que o clube também pode negociar, estava tentando negociar com o Chelsea, não conseguiu, para a vinda do Gallagher para o Atlético de Madrid. Isso aí, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está bem parado. E o Atlético estava tentando colocar o João Félix nessa conta para o Gallagher poder vir e o João Félix ir para o Chelsea, mas... Porque, por enquanto, o João Félix está no elenco do Atlético de Madrid. Eu não sei se ele vai ficar, mas ele está no elenco do Atlético de Madrid. Então tem essa questão para resolver, para poder vir mais um meio-campista, que o Simeone quer mais um meio-campista. Porque a situação do Javi Guerra, o jogador do Valência, que o Atlético também tinha pendente caso o Gallagher não fechasse, já foi, porque não fechou, o Valência... Enfim, deu problema aí, se desentenderam nas comunicações e tal, então já não vai rolar, e aí o Gallagher agora tá sendo essa única carta aí que o Atlético de Madrid tem, porque o Simeone quer mais um meio-campista para esse elenco realmente ficar bastante recheado. Tudo indica que o filho do Simeone, o Juliano, fica também, então é mais um atacante pro Atlético de Madrid, que teria mais ou menos no elenco, tá? Os 2 goleiros, o Oblak e o Moldavan, vamos ver se ele fica ou não, mas enfim, seria o goleiro reserva. Aí tem na defesa Lenormand, Azpilicueta, Witzel, Jimenez, Reinildo e Kostic. Eu sempre falo o nome dele errado, perdão. Depois no meio de campo tem Molina, Lino, que dá pra botar no meio de campo, também dá pra botar como ponta esquerda, caso jogue no 4-3-3, dá pra botar como ala, o Lino tem essa variação aí. Então, Llorente, Nahuel Molina, Lino, Riquelme, Koke, o Vermieren, que vamos ver o que vai acontecer com ele, porque é outro que pode sair. O Barrios, o Depou, o Carlos Martín, o Lemar e o Griezmann, porque o Griezmann pode jogar no meio, pode jogar no ataque. Aí no ataque teria o Sorloth, o Correa, o Julian Álvares, o João Félix e o Juliano. Vamos ver se quantos desses aí que ainda tá indefinido se fica ou não, por exemplo, o Vermieren se fica ou não, o Gallagher se chega ou não,
sempre tem aquela última negociação lá no final da janela, se alguém sai ou se alguém fica. Então também tem essa questão. Eu acho que o Atlético fez um baita de um mercado, trazendo um zagueiro de garantia, trazendo um atacante de garantia, um centroavante de garantia, trazendo um atacante bastante completo, que pode ser centroavante, mas também pode fazer outras funções no ataque. E traz um cara para quando o Griezmann não tivesse esse cara que, digamos que em teoria, tecnicamente, assuma esse perfil, esse papel de ser o grande protagonista desse Atlético de Madrid. Vamos ver o que vai acontecer com o João Félix. Eu acho que é algo que pode se arrastar até o final da janela de transferências, mas enfim. O Atlético de Madrid é o clube que mais gastou no futebol espanhol até agora, mais de 140 milhões de euros, e aí tem muita gente que se pergunta de onde vem o dinheiro do Atlético de Madrid. Nas últimas 5 temporadas, o Atlético teve um saldo positivo entre gastos e entre o que vendeu e o que gastou, então tem essa gordurinha aí da soma das últimas 5 temporadas. O clube tem mais patrocinadores, nos últimos anos tem conseguido mais patrocinadores, ou seja, tem ampliado aí o que recebe, né, o que ganha, e, importante, fez uma ampliação de capital. O Atlético de Madrid é uma SAF, fez uma ampliação de capital de mais de 70 milhões de euros, agora aprovada para esse início de janela de transferências, algo que La Liga aprovou no final de 2023, que os clubes que financeiramente tivessem saneados ou tivessem com uma boa saúde financeira poderiam fazer uma ampliação de capital e essa ampliação de capital ir toda para a contratação de jogadores. Então o Atlético fez isso e por isso está com esse dinheiro para poder contratar jogadores. E a questão de fair play, na questão de inscrição de jogadores com salários elevados, que é o caso do Julián, que vai chegar com um bom salário no Atlético, o Atlético liberou muita massa salarial com a saída do Morata, com a saída do Savic, com a saída do Hermoso, com a saída do Memphis Depay. Então também tem essa gordura em termos de massa salarial para poder inscrever jogadores e para poder fazer essas contratações de altos valores que a gente tem visto nessa janela de transferências. Provavelmente, se o Gallagher não fechar ainda, vai ter um meio-campista chegando, aí já veremos quem vai ser caso ele não chegue, mas enfim. É essa última peça agora que falta para fechar aí o tabuleiro do Simeone para o início do Campeonato Espanhol. Um Atlético de Madrid que se reforça bem em busca de poder brigar mais pelas competições dentro da Espanha e, claro, também pela Liga dos Campeões e as competições internacionais, porque o Atlético está no Mundial de Clubes de 2025. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, claro, sempre os comentários por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.